Aula falando para vocês que é um prazer imenso estar reunido com vocês nessa maravilhosa manhã de quinta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a nossa linda física, jovenzinhos, nossa linda física. E galera, nessa aula de hoje nós vamos falar sobre circuitos elétricos. Nós já começamos a falar na semana passada. Nós montamos vários circuitinhos no simulador. Eu pedi para vocês mandarem a foto para mim por e-mail. Alguns só mandaram, a maioria não mandou. Estou de olho em vocês. E hoje a gente vai estudar um pouquinho cada um dos dispositivos desse circuito, tá bom? Qual que é a função de cada um deles, beleza? Quem quer acompanhar comigo aí, jovens, é a partir da página 136 do livro de vocês, tá bom? Página 136. Jovens, pensem o seguinte. É uma fria manhã de inverno, uma fria madrugada de inverno. Tá gelado, tá frio. Você tá deitado embaixo das cobertas, tá tudo muito quentinho, muito gostoso. Mas de repente você sente uma dor no estômago, assim, tal. Você fala, nossa, mano, tô com uma fome. Fala, nossa, mas tá tão frio, né? Você tenta dar aquela cocadinha, ficar quietinho. Nossa, aquela fome bate. Você fala, nossa, que fome. Aí você lembra que tem um pedaço de pizza na geladeira. Fala, nossa, vou lá pegar aquele pedaço de pizza. Você fala, mas tá tão frio. Mas a fome é muito grande. Você levanta, joga um roupão por cima e corre para a cozinha pegar o pedaço de pizza. Dá aquela mordida naquele pedaço de pizza de queijo, que está gelado, bom pra caramba. Aí fica bem feliz, enche a barriguinha e volta para a cama dormir. Jovens, numa madrugada de inverno, super frio, você só vai sair debaixo das cobertas porque você está com muita fome. Se você tivesse com, acho que eu tô com um pouco de fome, de manhã eu como. Você dá aquela enrolada, você não vai sair da cama quentinha para ir pegar pizza na geladeira. Você tem que estar com muita fome para poder fazer isso. E é a mesma coisa, jovens, que acontece com os elétrons. O elétron está de boas, lá na camada dele, sossegado, está quieto lá. Ele vai do nada começar, vou dar um rolê aqui pelo circuito? Não. Tem que ter alguma coisa que faça o elétron se movimentar. O que faz você se movimentar na madrugada fria de inverno é a fome. O que vai fazer o elétron se movimentar é o que nós chamamos de diferença de potencial. Cada ponto do circuito está submetido a um potencial. Quando existe uma diferença de valor, o elétron sai de um ponto e vai para o outro ponto. Quando a gente fala que a nossa casa tem uma tensão de 110 volts, essa tensão é a diferença de potencial. A diferença de potencial de um furinho da tomada para o outro furinho é 110 volts. Quando você coloca alguma coisa na tomada, você está submetendo os elétrons a uma diferença de potencial de 110 volts. E aí os elétrons começam a circular por dentro desse dispositivo que foi ligado na tomada. Beleza? Então, a DDP, que é a diferença de potencial, também chamada de tensão, é o que faz os elétrons se movimentarem no circuito. Se não tiver DDP, jovens, não vai ter elétrons se movimentando. Obrigatoriamente tem que ter DDP para ter elétrons se movimentando. Beleza? Jovens, outra coisa. Se você quer fazer os elétrons se movimentarem, geralmente, que tipo de material você usa? Você usa um metal, porque o metal é um condutor elétrico. Você não vai usar um pedaço de borracha, porque a borracha é um isolante. Então, o que é um material ser isolante ou ele ser condutor? É a facilidade que esse material tem para que os elétrons se movimentem por ele. Quando o material é condutor, ele permite com facilidade que os elétrons se movimentem por ele. A gente fala que ele é um condutor e que, portanto, ele tem uma baixa resistência à passagem da corrente. Então, a resistência
é a dificuldade de fazer os elétrons se movimentarem no material. Os condutores têm baixa resistência. Os isolantes têm alta resistência, eles dificultam muito a passagem dos elétrons. Tá bom? E, jovens, nós podemos relacionar essas duas grandezas, tá bom? Eu vou escrever aqui, eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Eu vou colocar um resuminho desses dois tópicos, diferença de potencial e resistência elétrica, tá bom? Vamos lá. Estão falando de circuitos elétricos. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é a DDP, que representa a sigla para a diferença de potencial. Também chamada de tensão. Então, ó, essa grandeza é responsável por fazer os elétrons se movimentarem. Beleza? Então, a DDP, a diferença de potencial, é ela que faz os elétrons se movimentarem, beleza? Se não tiver DDP, os elétrons não se movimentam, não tem corrente elétrica. A unidade de medida, jovens, é o volt. Vou colocar aqui, ó, entre parênteses, volt, que nós representamos pela letra V maiúsculo de forma, tá bom? Então, DDP, diferença de potencial ou tensão, é responsável por fazer os elétrons se movimentarem. E a outra grandeza que eu falei para vocês é a resistência. É a dificuldade que o material tem para a passagem do elétron. Dificuldade do material a passagem dos elétrons ou ao movimento dos elétrons, beleza? Ela é medida em ohm, jovenzinhos, que nós representamos por essa letra grega aqui, ó, que é o ômega maiúsculo, tá bom? É a última letra do alfabeto grego, o ômega. Tá aí. Jovens, agora como é que eu relaciono essas duas grandezas? Tem uma equaçãozinha que permite a gente fazer isso, que é bem facinho, que é essa aqui, ó. URI. A tensão é o quê? A resistência vezes a corrente. E essa equaçãozinha, jovenzinhos, ela é conhecida como a primeira lei de Ohm. Beleza? Primeira lei de Ohm. URI. A resistência do equipamento vezes a corrente que passa por ele vai representar para nós a diferença de potencial que foi aplicada nesse circuito elétrico. Tá bom? Agora, jovens, pensem comigo aí. Eu falei para vocês de resistência, falei de tensão, de corrente.
Mas se vocês pensarem naquela atividade que nós fizemos na semana passada, vocês iam olhar os equipamentos da casa de vocês, viam qual era a potência e nós determinávamos a energia. Quando eu penso em circuitos elétricos, a grandeza principal, a grandeza fundamental, jovens, é a energia. Eu quero saber quanto de energia o circuito consome, qual que vai ser o custo dessa energia. Então, como é que eu vou calcular a energia de um circuito elétrico? Eu tenho que saber a potência desse circuito elétrico, que nós vimos que a energia é PT, potência vezes tempo. Então, eu tenho que saber a potência do circuito. Como que eu vou calcular essa potência, jovens? Eu vou escrever para vocês aqui, ó. Quando é um dispositivo da nossa residência, a gente consegue pesquisar qual é a potência, ou consegue olhar no próprio equipamento qual é a potência. Mas e de um circuito elétrico qualquer, como é que eu faço para calcular essa potência? Nós temos três possibilidades, jovenzinhos, três equações diferentes. A mais comum é a equação do pio. E o pintinho pio, e o pintinho pio, e o pintinho pio, e o pintinho pio. Lá em casa tinha um cachorro. Lá em casa tinha um cachorro, o cachorro uau, o gato ia. Lembram dessa música? Toda vez que eu falo da equação do Pio, eu lembro, jovenzinhos. A equação do Pio diz o seguinte, que a potência do circuito elétrico é só isso, ó, corrente vezes tensão. Faz o produto dos dois e você tem a potência. E aí, sabendo a potência, você pode saber qual é a energia consumida de acordo com o tempo que o circuito fica ligado, 1 hora por dia, 3 horas por dia, 10 horas por dia, você consegue daí fazer esse cálculo, tá bom? Existe ainda outra possibilidade, que não é o PIO, que é a PRI. A equação da PRI, potência é resistência vezes a corrente ao quadrado. Ou, ainda, pode ser a equação do PUR, P igual a U quadrado sobre R. Meu Deus, professor, e agora? Tem um monte de equação. Ah! Não, jovens. São equações para facilitar a tua vida. Você pode usar qualquer uma das três, a que você quiser, que dá o mesmo resultado. Se o exercício dá corrente e tensão, usa o PIO. Se ele dá corrente e resistência, usa a PRI. Se ele dá tensão e resistência, usa o PUR. Você usa a que for mais conveniente de acordo com as informações que o exercício fornece para você. Beleza? Então pode ficar sossegado que são várias equações para facilitar a tua vida aí. Beleza? Então o URI é a primeira lei de Ohm para calcular a tensão, PIO, PRI e PUR para você calcular a potência elétrica do circuito daí. Beleza? Gatinhos e gatinhas, até aí. Abram o coraçãozinho de vocês e mandem perguntinhas e questionamentos. Vai lá. Tudo isso está na página 136 e 137 do livro de vocês, tá? Aqui está um resuminho do que é cada grandeza e como que você calcula. Beleza? 30 segundinhos, não, 30 é muito. 5 segundinhos para questionamentos, vai lá. E para vocês acabarem de anotar, dar um print na tela, que eu vou pegar uma nova lousa, jovens. Foi? Vamos lá. Vai continuar falando de circuitos elétricos, mas agora nós vamos pensar nos dispositivos do circuito elétrico. Vamos lá? Jovens, o que você precisa ter no circuito mesmo para ter corrente elétrica passando por ele? Que eu acabei de falar para vocês?
DDP, muito bem, jovenzinha. Tem que ter DDP. Se não tiver DDP, não vai ter corrente elétrica. Então, eu preciso ter alguma coisa no circuito fornecendo a DDP. Quem faz isso, jovenzinhos, quem fornece a DDP são os geradores. Então, o gerador elétrico, tá bom? Quem que é um gerador elétrico, jovens? Por exemplo, uma pilha é um gerador, uma bateria também é um gerador, beleza? Então, o que que ele faz? Ele fornece DDP para o circuito, tá bom? Então, o gerador fornece DDP. Ou seja, se não tiver um gerador, não vai ter corrente elétrica passando no sistema. Os elétrons não vão se movimentar, tá bom? Além do gerador, jovens, você precisa do quê? De fios condutores. Lembram na aula passada que a gente usou o simulador, que tinha uns pedacinhos de fio que a gente puxava para ir fechando o circuito? Então, se eu tenho uma bateria, por exemplo, eu tenho que ter um pedacinho de fio condutor que vai ligar o polo positivo da bateria a outro dispositivo, que vai ligar outra ponta do dispositivo a outro dispositivo, ou seja, que vai fechar um circuito elétrico. Então, eu preciso de fios condutores. Para quê? Para fechar o circuito. Legal, gerador, fios condutores. Outra coisa, jovenzinhos, que nós temos no circuito e que são importantes são os resistores. Qual que é a função do resistor? É dificultar a passagem da corrente elétrica. E quando ele faz isso, jovens, ele esquenta. Então, por exemplo, você tem uma torneira elétrica na sua casa. Dentro da torneira elétrica tem um resistor. Esse resistor dificulta a passagem da corrente, faz aquela resistência lá dentro esquentar, e aí a água que passa por ali também esquenta. O chuveiro elétrico tem um resistor dentro dele. Quando você liga, o resistor dificulta a passagem da corrente, e aí ele aquece a água que passa por ali, fica aquecida. Todos os equipamentos da sua casa que têm a função de esquentar, jovenzinhos, tem dentro deles um resistor, beleza? Chuveiro elétrico, secador de cabelo, chapinha, sanduicheira, para que você faz o pão quentinho com queijo, torradeira, forno elétrico, chaleira elétrica, ferro elétrico, enfim, tudo aquilo que você põe na tomada e tem a função de esquentar, ali dentro tem um resistor, cuja função é dificultar a passagem da corrente e aquecer. Ele transforma energia elétrica em energia térmica, tá bom? Essa é a função do resistor. Lâmpada, jovenzinhos, é um tipo de resistor, tá bom? Aquelas lâmpadas incandescentes antigas é um tipo de resistor. Eu posso ligar os resistores de várias formas diferentes. Eu não vou falar disso com vocês hoje, tá bom? Eu posso ligar resistores em série e posso ligar resistores em paralelo. Como a gente está estudando só a função dos dispositivos, a gente vai ver a função de todos eles. E aí depois a gente vê um ou outro, qual que é uma especificidade, como que eu posso ligar e assim por diante, tá bom? Então, resistores dificulta a passagem da corrente elétrica e esquenta. E aí, jovens, uma peça fundamental também do circuito são os receptores. O que o receptor faz, jovens? Ele transforma a energia elétrica que chegou no circuito em qualquer outro tipo de energia.
por exemplo, o liquidificador. Você coloca o liquidificador na tomada, coloca o que você quer triturar lá dentro, e quando você liga o liquidificador, aquela hélice começa a girar. Ela tem um movimento de rotação. Então você transforma a energia elétrica que chega em energia mecânica na rotação daquela hélice. A mesma coisa acontece numa batedeira. Agora, na televisão, por exemplo, quando você coloca a TV na tomada e você liga a TV, ela emite luz, ela tem energia luminosa e ela emite som, tem energia sonora. Então, transforma energia elétrica em energia luminosa e energia sonora. O rádio transforma energia elétrica só em energia sonora. E assim por diante. Cada dispositivo vai fazer uma transformação de energia diferente. Beleza? E essa é a função do receptor. Pegar a energia elétrica e transformar em outro tipo de energia. Beleza? Até aí, jovens, querem perguntar alguma coisa? Questionar? Se sim, essa é a hora, jovens. De boas? Então tá. Nós vamos falar agora dos dispositivos de proteção, mas eu vou chamar eles já pelo próprio nome aqui, ó. Fusível, fio de chumbo e disjuntor. Vamos deixar isso aqui bonito, que tá muito estranho, tá muito feioso. O lugar esteja ficando muito bonito, né? Mas tá menos pior, eu acho. O engraçado, a gente coloca uma corzinha, já fica mais fácil de olhar, assim, parece que não fica tão pesada aquela quantidade de texto pra gente olhar. Olha só. Interessante, né? Muito interessante. Vamos lá, o que é o fusível, fio de chumbo e disjuntor? Eles têm a única função de proteger o circuito elétrico. Como assim, professor? Vamos supor, jovens, que o receptor do circuito, ele suporta uma corrente de 10 amperes, beleza? E pode ser que por uma oscilação do sistema passem 12 amperes no circuito. O que vai acontecer com o teu receptor? Ele vai danificar, ele vai estragar. E o receptor custa caro, jovens, é uma das partes mais caras do circuito elétrico. Então você não quer que o receptor danifique. O que você faz? Coloca um fusível, por exemplo. O fusível permite uma passagem de corrente até 9 amperes. Se passar uma corrente maior que 9 amperes, o fusível queima. Queima o fusível, mas não queima o receptor. O fusível é baratinho, com R$2, R$3 você compra um novo. O receptor custa 10, 15, 20, 30 mil, dependendo do equipamento que você está falando. Então é melhor queimar o fusível do que queimar o receptor, concordam comigo? Então a função do fusível é essa, proteger o circuito. Queima o fusível, mas não queima o equipamento mais caro do teu circuito. Tá bom? Fio de chumbo, jovens, é a mesma coisa. Passa uma corrente muito alta por ele e ele esquenta tanto que ele acaba derretendo. E aí quando ele derrete, abre o circuito e não passa mais corrente. Só que o fio de chumbo não é usado em residência, ele é usado só em indústria. Porque para derreter o fio de chumbo tem que ser uma corrente de intensidade muito grande, que nós não temos na residência. Então, se eu usar na residência, ele nunca vai derreter. Então, eu uso na indústria, porque lá tem correntes de intensidade altas, suficientes para poderem derreter esse fio de chumbo. Então, a função dele também é proteger o circuito. Mas circuitos de altas intensidades de corrente, que são os circuitos de indústrias. Tá bom? Na nossa residência, o que a gente usa? O disjuntor. Qual que é a função do disjuntor? Proteger a residência, abrir o circuito elétrico. Geralmente, quando que cai o disjuntor? Quando tem uma pessoa tomando banho, uma máquina ligada, uma torneira elétrica ligada. Por quê?
Todos esses equipamentos ligados consomem uma certa intensidade de corrente. Então, você vai ligando o equipamento, vem intensidade maior de corrente, vem intensidade maior de corrente. Até que chega um momento que a intensidade de corrente está muito alta. E a rede, perdão, a rede elétrica da residência começa a esquentar muito, jovens. Esquenta tanto que ela pode derreter e, inclusive, pegar fogo. Por isso que o disjuntor cai. Quando começa a esquentar demais, o circuito abre. Se você tentar fechar na hora, ele não fecha. Tem que esperar um pouquinho ele esfriar. Por quê? É para proteger a residência. Se ele não caísse, ia esquentando, ia derretendo, ia pegar fogo e matar as pessoas. Então, a função do disjuntor é proteger o circuito. Por isso, não fique bravo quando cair o disjuntor na sua residência. Ainda bem que caiu o disjuntor, sinal que ninguém vai morrer porque a casa pegou fogo. A função dele é justamente essa, proteger a sua residência. Beleza? Gatinhos e gatinhas, até aí. Questionem, perguntem, argumentem. Vai lá. Suaveira? Show. Eu vou pegar mais uma lousa, jovens. Outra lousa. Se vocês quiserem dar um print dessa, agora é a hora, que daqui 3 segundos eu vou pegar uma nova lousa. Nós vamos continuar falando dos dispositivos, mas agora nós vamos falar do amperímetro voltímetro e multímetro, beleza? Jovens, na semana passada, quando nós manipulamos o simulador, que inclusive eu pedi para vocês mandarem as fotos para mim por e-mail, pouquíssimas pessoas mandaram, ó. Tô de olho em vocês, hein? Eu tô na cola de vocês, vocês não sabem? Mas eu tô, aqui onde eu tô vendo cada um de vocês agora. Acho que vocês estão deitados na cama aí, embaixo das cobertas, quase ó. Eu tô ligado. Quem não mandou ainda dá tempo, jovens. Manda a foto para mim do circuitinho depois, tá bom? Ó, tô ligado, hein? E lá naquele simulador, nós tínhamos um dispositivo que ficava do ladinho, que você puxava para o circuito e ele media a corrente elétrica. Ele era o amperímetro, jovenzinhos. Então, a função do amperímetro é essa, é medir a intensidade da corrente elétrica, tá bom? Essa é a função do amperímetro. O próprio nome já sugere isso, né? Ampere metro. Quando você quer alguma coisa que mede, né? Você tem um cronômetro, um termômetro, um amperímetro. Então, amperímetro mede ampere, mede a intensidade da corrente elétrica que está passando pelo dispositivo. Beleza? Outro elemento que nós tínhamos lá, galera, era o voltímetro. Voltímetro. Então, o voltímetro, ele vai medir o quê? Diferença de potencial. A função dele é essa. Medir a diferença de potencial do circuito. Então, você pega os terminaizinhos do voltímetro, liga nos terminaizinhos do circuito e você consegue medir a diferença de potencial desse dispositivo ou desse circuito elétrico, tá bom? Então, essa é a função do voltímetro. E o que vai ser o multímetro, jovens? Pensa o seguinte, eu tenho aqui o voltímetro e aqui o amperímetro. Os dois são dois equipamentos separados.
Aí eu pego e junto os dois em um só. E eu chamo esse cara de multímetro. Então, multímetro é o dispositivo que vai ter simultaneamente o amperímetro e o voltímetro. Eu preciso ter um voltímetro e um amperímetro. Eu tenho os dois num equipamento só. Beleza? Então, o multímetro, ele é o dispositivo que contém um amperímetro e um... Nossa, mãe do céu. E um voltímetro. Show? Jovens, existem outros dispositivos que a gente pode usar no circuito elétrico? Existem, tá? Tem os capacitores, tem os indutores, tem as lâmpadas de LED, tem, enfim, um monte de coisa que você pode ligar no circuito. Nós não vamos estudar todas elas aqui no nono ano, a gente vai ver algumas, que são esses aí que eu listei para vocês, beleza? Cada um com sua respectiva função. A forma como a gente liga alguns deles pode influenciar no funcionamento, mas aí a forma com mais detalhes a gente vai ver na próxima aula. Então, qual que é a nossa proposta na sequência, jovens? Na aula, depois do intervalo, vocês vão fazer os exercícios da página 141 até a 145, do 1 ao 12, tá bom? Se algum dos exercícios você não conseguir fazer, deixa anotado, não conseguir fazer. Ou se tiver alguma coisa que você não entendeu, anota ali, ó, pinta ali, ó, não entendi. Porque daí hoje vocês vão fazer os exercícios na quarta aula e na semana que vem eu vou fazer a correção. Mas, jovens, são 12 exercícios. Talvez eu não consiga corrigir todos eles na aula. Então, eu vou priorizar para fazer aqueles que vocês indicarem que são os que vocês tiveram dificuldade, ou que vocês acharam mais difícil, ou que vocês não conseguiram fazer mesmo. Tá bom? Então, deixa anotadinho que vocês não conseguirem, que daí eu priorizo esses exercícios aí para fazer com vocês na semana que vem. Beleza? Até aí, gatinhos e gatinhas, abram o coraçãozinho de vocês e mandem perguntinhas e questionamentos. Vai lá. Beleza? Deixa eu ver, mandar uma mensagem. Parabéns. Tranquilo. Eu vou interromper o compartilhamento de tela. Jovenzinho, é o seguinte, não deixem de assinar a chamada, hein? Quem não assinou a chamada ainda hoje, corre lá e assina, porque eu não estou mais tirando foto de quem está presente na aula, olhando no chat, tá bom? Então agora é a responsabilidade de cada um de vocês ir lá e assinar, e no final do bimestre a escola me manda a lista que vocês assinaram, para eu lançar na frequência de vocês. Então, se você não assinar a frequência, você vai com um monte de falta. Então, não esquece de assinar a lista de presença. Beleza? Senhor, deixa eu tirar um print da última tela. Lógico, minha rainha. Vamos voltar lá. Tá na mão, tá na moda. Tá na tela. Beleza? Então, jovenzinhos, eu vou encerrando essa aula por aqui. Agradeço a atenção de vocês. Desejo uma ótima terceira aula, um ótimo lanchinho. Nos vemos depois do intervalo. Me dê um tchau bem bonito. Tchau. Tchau, professor. Falou, tchau. Nicolas, você tá aí ainda, Nicolas?
Ah, beleza. Ah, de chamada. Vou derrubar todo mundo. Falou.